Oi, gente, boa noite, tudo bom? Vamos começar a nossa live, que o tema hoje é bom, hein? Oi, Cris. Oi, tudo bem? A Cris aqui. Oi, Oi, Cris, tudo bom? tudo jóia, Carol? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui para falar de prazer. Pois é, gente, olha só, eu queria agradecer a Cris por estar participando aqui com a gente. E o motivo da gente ter resolvido fazer essa live, apesar de, né, todo mundo deve estar perguntando assim, por que é que uma gastroenterologista está querendo falar sobre sexualidade, né? E o motivo é bem simples, na verdade. É, quando eu atendo os pacientes, né, eu sempre procuro fazer uma história bem completa, assim. Então, eu acabo perguntando sobre tudo, né? Sobre como é que tá a cabeça. Eu sempre pergunto, mas e a cabeça, como é que tá? Tá bem, né? E, inevitavelmente, as mulheres falam, ah, eu tô deprimida, eu tô ansiosa e tal. E muitas vezes elas falam que o motivo disso é o relacionamento em casa. Então a gente vê que é um tema muito recorrente e infelizmente a gente acaba não falando muito, a gente não escuta as pessoas comentarem sobre o assunto. Então eu convidei a Cris, que é a expert no assunto, que vai ajudar a gente bastante aí nesse tema de hoje. Cris, quer começar falando alguma coisa? Então, Carol, eu quero agradecer também o teu convite, né, a oportunidade de estar falando aqui para todo mundo e te parabenizar por essa tua abertura, né, de estar trazendo outros temas e tudo mais aí dentro desse espaço que você abre e tudo mais. É bem isso que você falou mesmo. Quando a gente dá um espaço para as pacientes falarem sobre a questão da sua sexualidade, a gente acaba encontrando. Não faltam queixas, né? A gente acaba encontrando muitas situações e muitas vezes os médicos eles não chegam a perguntar, né? Então você está de super parabéns, porque geralmente quando não é de uma área mais ligada, ou até mesmo numa área mais ligada, não se costuma perguntar, até mesmo porque muitas vezes a gente, como médico mesmo, não sabe muito bem como lidar com essa Uhum. situação quando a paciente traz as questões dela. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, que as pacientes se sintam motivadas e que elas se sintam, assim, realmente busquem esse atendimento. E, lógico, né, que aquele colega, ou enfim, quem não tá, nem tem obrigação de saber lidar com todas as situações, mas que possa ouvir e entender isso como uma queixa real e encaminhar, né, para que aquilo possa realmente fluir de alguma forma se oferecer ajuda para paciente. Uhum. Eu assim, eu sempre procuro perguntar, porque eu acho que é impossível a gente separar as coisas, né? Eu sempre falo, gente, não tem como se tratar uma coisa sem se tratar todo o resto. A pessoa, né, é tudo interligado, né? Então, mais ou menos assim, como você querer tratar. Hoje ainda fiz um vídeo sobre obesidade, né? O pessoal agora tá um monte de gente me ligando, não, quero pôr balão, quero pôr balão. Tá, mas você está disposto a fazer todo o processo do balão? Porque não é só pôr o balão. Você tem que fazer acompanhamento psicológico, nutricionista, exercício, e tal. Então é uma coisa global. Né? E essa parte de sexo, sexualidade, né? Isso tem um impacto direto no bem-estar da pessoa, né? Então, uma pessoa Sim, frustrada sexualmente, ela provavelmente vai ser uma pessoa deprimida, né? Isso é engraçado. Às vezes a pessoa mal resolvida ou né? Assim, a gente vê na sociedade assim uma pressão tão grande para você caber na caixinha, né? Você tem que se encaixar naqueles padrões. E aí, se você foge um pouquinho daquilo, né? A pessoa já se sente super mal. Então, eu vejo assim, algumas pacientes que falam assim: ah, mas eu gosto de uma coisa diferente, meu marido não deixa, porque sabe como é que é homem, né? Então, tem muito essa questão, né, de caber nos moldes da sociedade, de você se encaixar nesse perfil, e isso acaba tendo impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que é um tema assim que a gente precisa falar mais, as mulheres precisam conversar mais sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, o que gosta, o que não gosta. Eu acho isso muito importante, né? A gente falar mais sobre. A gente ainda tem uma sociedade muito machista, né? Onde assim, a mulher falar que quer alguma coisa, ou que ela tem desejo, que ela tem vontade de sexo, é uma coisa assim, ainda hoje é uma sim. coisa assim, né? Que ainda tem um tabu, assim, né?
Então, Muito, acho que, muito. acho que dá pra gente começar a falar, Cris, assim, tipo, duas coisas bem diferentes, né? Tipo, Sim, sexualidade e sexo. Explica pra sim. gente aí, o que é o quê? Então, a sexualidade é um conceito muito maior do que propriamente só o sexo. Então, o sexo, a relação sexual, faz parte desse universo da questão da sexualidade. Mas sexualidade tem a ver com relacionamento consigo mesmo, né? Por isso, o principal ponto quando a gente vai entrar na questão da sexualidade é valorizar o autoconhecimento, se conhecer, o se gostar, ou aprender a lidar consigo mesma. E Uhum. também o relacionamento com o outro, né? Porque aí é toda uma outra situação. E o que falta muito é a gente ter mesmo, desenvolver a habilidade de comunicação sexual. Porque é muito difícil, né? A gente não aprendeu isso. Uhum. Então a gente acaba indo, juntando as nossas pecinhas e tentando montar uma forma de estabelecer uma comunicação sexual. E além disso, a sexualidade ela envolve a parte física, psicológica, social, cultural. Então, a Religiosa. sexualidade religiosa, a questão da sexualidade, ela envolve tudo. Na verdade, ela está dissolvida, né, na vida em todos os segmentos. Por isso que Uhum. muitas vezes é complexo mesmo, né? A gente quer, algumas vezes, tentar, dentro das questões da sexualidade, apontar um caminho ou achar uma solução muito direta, muito simplista, muito rasa, Uhum. e não é assim. A gente tem que estar Não é. aberto mesmo a entrar assim, um mergulho maior, tanto na gente mesmo, né? Tem que fazer esse Uhum. mergulho e também nessa busca de se comunicar melhor com o outro. E aquilo que A, você a, falou, quando a gente fala que é da sociedade, né? É isso que você falou, uhum. das pessoas se sentirem obrigadas a entrar numa caixinha, como se a sociedade tivesse que dar uma engessada, né? Uhum. E buscar o nosso espaço, o nosso ser único, realmente é um desafio. A Andressa ali colocou que a sexualidade é um pilar da estrutura mental e da saúde do indivíduo. Isso é verdade, assim. Sim, Parece que o não, né? próprio. Parece que é uma coisinha separada. E não é. A sexualidade, Não, ela impacta em tudo. em Tudo. tudo. O Ministério da Saúde até ele classifica, né, de uma forma bem inteligente que a saúde tem a ver com o bem-estar físico, mental, social, sexual. Então, tá dentro desse conceito de saúde a Uhum. sexualidade. Então, quando a gente está Sim, abordando sexualidade, está falando da saúde como um todo. Aquilo que você disse, não dá para separar. exatamente. Não tem como separar as coisas, né? Eu acho que, assim, uma coisa muito importante também a gente lembrar é que, assim, reforçando essa questão da sociedade, né? A gente tem alguns padrões de beleza ou de comportamentos que são impostos todos os dias, né? E assim, tem muitas mulheres que elas ficam se preocupando se elas estão magras ou se elas têm bundão, peitão, né? A gente tem aquele padrão assim de mulher objeto, e elas acham, né? Muitas delas se sentem na obrigação de se encaixar e de se adaptar a esse padrão, digamos, atraente para o homem, né? E eu acho que está na hora de a gente começar a inverter esse papel, né? Você tem que se aceitar, você tem que se admirar do jeito que você porque a sexualidade, ela depende muito da pessoa estar se sentindo bem com ela mesma, né? Não tem como a pessoa ser bem resolvida no sexo se ela não estiver se aceitando, né? Isso é muito maior, assim. E às vezes você vê assim, mulheres lindas que não se sentem à vontade de ter relação porque o meu marido vai achar, ou sei lá, meu namorado, enfim, meu parceiro vai achar que eu Uma tô com celulite lá no celulite, cantinho. porque eu tenho uma estria. Gente, vamos curtir o momento, né? Vamos desligar um pouquinho isso aí, parar de se preocupar, tipo, não é filme pornô, né? Não tem ninguém filmando. Então, assim, a pessoa Sim, tem que se aceitar e tem que curtir aquilo lá, né? sim. E é muito maior, assim, do que você ficar só tentando agradar o outro, né? Porque Sim. a Tem uma maioria das mulheres. pesquisa Pode falar. Tem uma pesquisa muito interessante que foi tanto feito com homens e mulheres. E foi Uhum. perguntado qual era o ponto mais atrativo ou que mais poderia ser, né, de, digamos, chamar atenção em relação a uma parceria.
E aí tinha as mais variadas coisas, né? Cabelo, altura, Uhum. peito, bunda e tudo, né? E aí a resposta que acabou aparecendo, que até surpreendeu todo mundo, até porque era uma população jovem, a maior parte dos entrevistados, foi o jeito de ser. Então é isso, eu acho que é o Uhum. jeito de ser, é o conjunto, né? E esse jeito de ser tem que ser esse jeito de ser de quem está bem consigo mesmo, né? Então é muito mais do que o peso, é muito mais do que as medidas. A Uhum. gente tem que, né? Eu acho que todo mundo sente isso no íntimo. Muitas vezes você tem admiração, pode ter atração, e isso não depende de uma forma única, né? Uhum. Digamos, uma característica, mas sim do conjunto todo. Esses dias você postou, né, no teu Instagram, qual que era a parte do corpo mais sensual, né? E eu comentei lá, a cabeça. Eu acho que não tem nada mais sensual do que uma pessoa inteligente, um papo bom, uma pessoa divertida, alto astral, né? Acho que isso Sim, pelo menos para mim, assim, é tão mais interessante, tão mais importante do que o corpo. Lógico, a gente se atrai pelo físico, é óbvio, mas um corpo perfeito, com uma cabeça vazia, ai, gente, para mim, assim, a coisa mais broxante que existe no planeta é uma pessoa, assim, que não é interessante, que não é divertida, né? Essa, sim, eu essa acho que parte isso da é o cabeça. jeito de ser, né? Que precisa funcionar. Sim, então é perfeito, é isso aí que você falou, assim, o jeito de ser da pessoa acho que é a coisa mais atraente, né? A pessoa E uma coisa que a assim, que gente. desperta o interesse. Sim, e uma coisa assim que é muito base para tudo é isso que você disse, que o principal órgão sexual é o cérebro, né? É o É o cérebro cérebro. que trabalha tudo isso, né? De Uhum. aceitar, de conhecer, de buscar. Então, o corpo, ele é um instrumento, mas é o cérebro que determina. É isso aí. Ai, que bom que o pessoal está comentando aqui, que está gostando do papo sobre empoderamento feminino. Eu acho que é isso aí. Infelizmente, né, a sociedade, a gente é uma sociedade muito machista. Então tem muito isso de da mulher ter que agradar o homem. E pouquíssimas mulheres falam sobre o seu prazer, o que, que elas gostam. Né? É Sim, engraçado isso. Eu pergunto muito para os pacientes e pergunto assim, mas você gosta de fazer sexo com seu parceiro, com a sua parceira, enfim, né? A gente tem que abrir a cabeça para todos os tipos sim, de relacionamento. E isso é muito importante, né? Hoje em dia tem se falado muito, agora mês passado era o mês do orgulho, então a gente viu milhões de matérias na mídia. Muita gente falando e, infelizmente, ainda as pessoas têm um preconceito. E quando a gente fala de sensualidade, sexualidade, é importante a gente entender assim que o que funciona para um pode não funcionar para o outro. E tá tudo bem, né? total. Você pode se atrair com uma coisa ou com outra. Isso é bem livre, né? As pessoas precisam entender e aceitar isso. Ninguém tem que fazer, né, o que não se sente à vontade, mas Claro. tem que entender e aceitar o outro, né? Agora, a gente fala muito disso dos padrões ali, né? As mulheres, quando a gente pergunta, a maioria delas nunca teve um orgasmo, né? A gente Sim. podia falar aí sobre estatística. Eu não tenho esse dado, mas assim, pelo que eu percebo assim no dia a dia, eu acho que deve chegar aí uns 60% das mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida. Gente do céu, que coisa É, absurda. quando são feitos estudos realmente com pesquisa, não aponta tudo isso. É em torno de 35, 40%. Mas realmente a sensação que a gente tem no consultório é de que, assim, às vezes eu brinco, né? Quando uma paciente fala assim, não, tá tudo bem, eu tô super satisfeita, funciona tudo. Eu falo, olha, parabéns, eu vou ali fora dar um gritinho, né, de felicidade e volto, porque é muito raro. A maior É parte muito bom. das vezes a paciente queixa, né? As maiores queixas no consultório são desejo, falta de desejo, principalmente nos relacionamentos mais estáveis e duradouros, e a dificuldade de ter prazer, né? De orgasmo. Uhum. Então, não que a gente deva, né? Isso é um conceito bem interessante, tratar como sinônimo a questão do prazer e do orgasmo, né? A Sim. gente acaba querendo valorizar sempre muito que uma relação que tem orgasmo é tipo ótimo, perfeito, né? Teve uma resolução, se completou, a excitação Uhum. chegou num ponto, né, O maior, ápice. ok. Mas a relação ela tem que toda ser valorizada, né? Então, todas as fases dela e uma relação que não se teve orgasmo, ela também valeu pelo que aconteceu. Por isso que é importante
é a entrega, o poder realmente aproveitar o momento, como você falou, para que toda a fase do desejar, da excitação, tenha o seu valor. É essa interação, essa intimidade que conta muito. E, logicamente, a mulher se conhecer, se experimentar e poder realmente ter mais chances de que esse orgasmo, né, que tá aí nas estatísticas 35%, mas que na prática eu acho que é mais realmente, que isso possa Uhum. acontecer de uma maneira mais fluida. Porque o que a gente vê é Uhum. uma grande dificuldade. E no meu ponto de vista, o ponto principal é a falta do conhecimento de si mesma. É engraçado, porque assim, se você perguntar para qualquer menino, né, de, sei lá, 12, 13 anos, provavelmente ele já se masturbou em alguma vez na vida, né? Então, na nossa sociedade, o sexo e a sexualidade masculina, ela é estimulada desde criança, né? E os pais já têm orgulho de contar. Agora, Deus o livre se alguém achou a menina se tocando, né? E isso é uma coisa que a gente precisa parar, né? Porque a pessoa precisa se conhecer. Então, esse negócio de se tocar, de se experimentar, eu acho que é super importante, né? E às vezes até mesmo... lembra aquele filme de Pernas pro Ar? Sim. Da Ingrid Guimarães, lá, que ela compra um coelhinho lá e acaba tendo o primeiro orgasmo da vida dela. Gente, isso é uma história, assim, que se repete muito, né? Muitas mulheres, Baseada em assim, fatos nunca reais. fizeram isso antes. Baseado em fatos reais, assim, em muitos, né? Deve ter muita história disso. Então, a gente deve, né, estimular as mulheres que se toquem, que se descubram e que descubram o que para elas funciona, porque não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma maneira de ser estimulada diferente, né? Então, você precisa se Sim. expressar, dizer o que você gosta, o que não gosta, e como é que você vai dizer isso se você não sabe, né? Se você não se experimentou, Você eu não sei tocou como num é que ponto você bem vê isso. importante, principalmente para quem né, tem filha, mulher, né? Um ponto Uhum. importante que é esse mesmo, de ter esse entendimento de que quando acontece, né, de se presenciar uma menina se estimulando, enfim, que o melhor a se fazer é olhar para isso com muita naturalidade, né? Não Sim. existe nenhum erro, uma perversão ou uma coisa que está sexualizada antes da hora, né? É um fato comum, é natural, né? Que se Uhum. busque ter prazer e quando qualquer criança se toca e sente, né, que algo tá bom, que tá gostoso, ele vai, né, tentar explorar isso e repetir. E muitas vezes a conduta acaba sendo na escola ou em casa muito pesada, né? Isso traz realmente muitas Uhum. consequências depois. E o importante é direcionar para que não seja de uma forma que possa ser exibicionista, né? Que os outros não fiquem vendo, mas a gente pode falar, ó, isso é muito gostoso, né? Mas não pode ser na frente dos outros, porque isso é uma coisa íntima. Isso. Então, quer dizer, você olhar aquilo com naturalidade e realmente entender. E uma outra questão é que às vezes algumas crianças têm um comportamento de se masturbar muito repetitivamente, né? Porque ela entende que é bom e daí aquilo vira, às vezes, até um pouquinho, né? Um viciozinho. E uma Uhum. boa ideia nesse caso é você tirar o foco da criança e chamar para outra atividade. Então, nem fica Uhum. discutindo muito. Viu o que está acontecendo, você chama. Não, vamos brincar aqui, vamos fazer outra coisa. Então, Uhum. essas questões de como a gente lida, na verdade, muitas mães, muitas famílias e muitas escolas não sabem, né? Não tem Não sabe essa lidar com visão, isso. não sabem lidar com isso. E isso muitas vezes é um problema. É um problema porque, assim, eu já vi alguns psicólogos comentando que, dependendo da maneira como a criança é reprimida, isso pode ter um impacto na vida adulta dela, né? Porque Claro. gera uma coisa assim, é proibido, é ruim, é mal, né? Você não pode fazer isso, você não pode se tocar, e isso passa a ser uma coisa ruim. Acho que é isso que você comentou. A gente tem que tentar, se você vê, né, a criança se fazendo, se tocando, explicar, olha, você tem que fazer isso na tua intimidade, né? Hoje é muito importante falar assim, que você não pode deixar outras pessoas fazerem, porque a gente sabe que Sim, a coisa tá, já sabe, fazer, né, muito, uma prevenção de abuso. né? Então a gente tem que conversar sobre, acho que é extremamente importante conversar sobre o assunto, orientar que ela pode se tocar, mas num momento privado, é uma coisa muito íntima,
que ela pode e até dependendo da idade deve fazer isso, mas sempre de uma maneira mais íntima e orientando sobre essa questão de não deixar outras pessoas, porque a gente tem que também ensinar a se proteger, infelizmente, com abuso, né? Mas é importante, acho que a maneira como lidar, Aborda, né, né? com essa questão, assim, porque isso pode trazer um trauma na vida adulta, né? Muitas Sim, mulheres, quando você fala assim, já usou um vibrador, já se masturbou? Não, Deus o livre, né? É uma coisa assim, é um pecado, né? é, E tem essa questão religiosa, assim, que sim. isso acaba, né, Gerando uma culpa, né? tendo uma repressão, assim, né? Então é Isso. uma coisa bem importante da gente comentar, né? E É, Cris, não pode falar, desculpa. não, eu ia comentar que realmente quando se buscam assim referências de como a gente lida com a sexualidade, fica bem claro que a nossa vivência com a sexualidade ela acaba sendo muito ligada com tudo que a gente viu, assim, pequenos flashes, né? Por exemplo, o que alguém falou, o que você viu ali. Então, é uma Uhum. construção feita com inúmeros elementos e isso tudo, então essas pequenas coisas do dia a dia vão impactar de alguma forma, né? Só que isso também não é É, assim uma, tipo assim, a maldição da madrinha, né? Não, você passou por isso, vai ser assim, não vai funcionar. Por quê? Porque, na sim. verdade, por outro lado, se a gente tem essa oportunidade, que então a gente pode criar depois, de conversar Uhum. sobre isso, de pontuar muitas coisas, aí, por vezes, esses sentimentos todos que estão dando um conflito, eles se organizam, né? Uhum. Igual você comentou antes ali, né? A sexualidade é uma coisa que ela é construída ao longo da vida e ela é composta por muitos fatores. Então é um processo longo que vai levar à tua maturidade. E lembrar que isso também é uma coisa que é fluida, né? Ao longo da vida da Sim, gente, isso vai mudando. Então, não é porque sim, você gosta de uma coisa hoje que você vai gostar da mesma coisa sempre, né? Então, sim. você tem que ir se conhecendo e descobrindo e lembrar que isso pode e provavelmente deve ir mudando, né? Até, por exemplo, se Sim, você comentou de um relacionamento longo, né? A gente sabe que um relacionamento mais longo, obviamente você não vai ter aquele furor, né, do começo do uhum, relacionamento, mas aí você vai criando outros tipos de prazer, né? Que você comentou ali que entre o prazer e o orgasmo são coisas bem distintas. Então você pode ter uma relação que seja extremamente prazerosa sem que você necessariamente chegue a ter um orgasmo. Então tem toda essa construção do relacionamento e o legal assim que com mais tempo você tem mais intimidade. Então você pode explorar algumas coisas diferentes isso mesmo. que num relacionamento mais inicial talvez você não tenha aquela coragem ou a intimidade suficiente para que você É, explore coisas diferentes, sim. né? Isso mesmo, você não sabe bem como o outro funciona, né? Como você funciona com o outro. E uma coisa bem importante que está sendo assim muito batido hoje na questão de se trabalhar, né, sobre a sexualidade, é que nos relacionamentos longos a gente deve considerar dois tipos de desejo: o desejo espontâneo, que é aquele que acontece, que flui naturalmente em algumas circunstâncias, em algumas situações, e o desejo Uhum. responsivo, que é aquele que acontece em resposta a um estímulo. Então, muitas vezes, entender que tem tanto valor um desejo quanto o outro ajuda, porque num relacionamento mais prolongado, muitas vezes você tem que dar um passo de se permitir entrar no jogo amoroso, se permitir, né, a excitação acontecer para daí o desejo surgir. Então, às vezes o Uhum. desejo vem do envolvimento e não o desejo vem antes. Então, isso é bem bacana para o relacionamento longo ser valorizado, o desejo que não é espontâneo. Porque no começo, o relacionamento, a coisa nova, né? A excitação Sim, ela é muito mais fácil, ela é meio que sim, instantânea, né? E aí, num relacionamento mais longo, você tem que criar os momentos, você tem que preparar, digamos, o cenário, né? E aí, isso. que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente, né, nos relacionamentos heteroafetivos, a gente vê, assim, que os homens, eles não se preocupam muito depois de um certo tempo, né? Não só os homens, mas especialmente porque o homem ele tem essa característica de ser mais facilmente excitável, né? O homem Uhum. tem esse negócio do olhou meio que se excita. E as mulheres não, né? A gente precisa de um toque, de uma conversa, de alguns carinhos para que isso, né? Para que você atinja de fato um estado de excitação mesmo.
E às vezes o homem não tá afim de fazer todo aquele processo, né, de ter todo esse tempo. Então, muitas vezes a gente vê as mulheres falando assim, ah, porque o meu marido ele já chega e quer sexo. E daí eu não quero, daí dói, daí machuca. Eu falo, gente, eu acho que eu vou fazer um curso de sexo para homens. Tipo, Uhum. vamos lá. Se os Tem, homens se dessem ao trabalho né, caprichar e de fazer todo o carinho e tal, as mulheres gostariam muito mais de sexo. Porque é uma queixa tem, constante. Mesmo dia que eu escuto as mulheres falando, eu escuto muitos homens falando. Ah, mas a minha mulher não gosta mais de sexo, ela não se interessa. Eu falo, tá, mas e o que é que você faz para que isso aconteça? tem, Né? Você tem traz uma uma florzinha. professora. Tem uma professora de sexualidade, a Carmita Ábido, que Uhum. ela costuma falar assim que os homens têm que suar a camisa. Então, ela diz É, que as mulheres têm que realmente fazer uma certa cobrança, né? Para que sim. isso realmente tenha um outro andamento. Porque muitas vezes também, assim, falta, né, o GPS, assim, os homens não estão muito ligados mesmo no negócio. Então, se você não custa, né, de uma forma ou outra, cada uma vai saber o jeito de falar para o seu parceiro, para sua parceira, mas realmente estimular para que passe a se valorizar mais essa história do preliminar, do antes e tudo mais. Uhum. Assim, infelizmente, né, culturalmente, a gente tem esse negócio de que o sexo é mais para o homem. Existe Uhum. esse conceito, né? A maioria das mulheres fala, elas reclamam: ah, você tem uma vida sexual ativa? Ah, não, eu tenho. Mas é bom para você? Não. Mas assim, se não tá bom, por que que você está fazendo? Né? Porque o sexo, você não é um buraco, né? Não é um negócio que o cara chega e faz e vai embora, Não é uma né? obrigação, né? E isso deve ser um momento prazeroso para ambos, né? E não Sim. o homem vai lá, se satisfaz e vai embora. Mas infelizmente é o que a gente vê, né? Eu tenho muita mulher que fala assim: ah, eu não tenho lubrificação, eu não consigo ter prazer porque eu não me sinto, né? Não me lubrifico, eu não fico excitado. Mas é claro, o cara chega, ah, tô afim, vamos. Não é assim, né? E especialmente nos relacionamentos mais longos. Então é importante que a mulher se expresse, que ela fale: olha, não tá legal para mim assim, e dizer o que que ela gosta, né? Falar o que que para ela Sim, excita, o que que para ela funciona, e os caras vão ter que suar a camisa, como você falou, eles vão ter que se esforçar um exatamente. pouquinho, né, para que isso aconteça, porque senão isso passa a ser um momento traumatizante. E às vezes a gente escuta assim, eu tenho muitos pacientes que falam assim: eu falei pro meu marido, eu liberei ele, não quero mais saber, ele que vá fazer com Ah, outra pessoa, porque para mim não terceirizou. funciona mais. Terceirizou o serviço, entende? Porque aquilo passou a ser tão ruim, né, que então, chega a ser traumatizante. Então, as mulheres, elas acham que elas não podem ou não devem falar o que para elas funciona, o que não funciona. E eu acho isso terrível, né? Assim, as pessoas deveriam poder se expressar e dizer o que gosta, né? Mas aí volta Sim, naquele isso negócio. A maioria nem sabe o que gosta. é fundamental. E o que a gente vê é que as mulheres vêm cada vez mais ganhando essa capacidade de ir atrás realmente das coisas que ela quer para ela, né? Em termos profissional, em termos, né, da própria sociedade como um todo, apesar de tudo que está acontecendo aí, né, de feminicídios e situações, mas em linhas gerais a mulher vem conquistando muita coisa. Então eu acho que um pouco esse espírito do empoderamento, esse espírito do feminino mesmo, enquanto força, enquanto, né, assim, um poder feminino, a gente tem que levar isso mais para a Uhum. sexualidade, porque parece que na sexualidade a gente ainda está muito passiva, né, e ainda está muito esperando que o outro, assim, faça acontecer, né, e daí o outro também não Uhum. está nem aí, né, então muitas Sim. vezes o importante é a gente pensar assim, que cada um é responsável pelo seu prazer. Mas enquanto isso é uma parceria, para que funcione bem para você, você tem que comunicar com o outro, né? Então tem que criar um canal Uhum. para isso em algum momento ser dito, ser falado. Sim. Ó, aqui, as mulheres devem falar sim, o pessoal está comentando. Né? A Rô colocou ali, as preliminares, para muitas mulheres, são mais prazerosas que o ato sexual em si. Isso é verdade. Né? A penetração em si, ela às vezes não é tão prazerosa para a mulher quanto as preliminares. Então, a manipulação, sexo oral, enfim, tem várias outras maneiras de se ter prazer e às vezes até muito mais fácil chegar ao orgasmo do que a penetração propriamente dita. Né? Não sei se você podia falar um pouquinho, Cris, sobre
formas de prazer, que tipo que a mulher pode atingir o prazer ou chegar ao orgasmo de maneira mais fácil, não sei, comenta aí um pouquinho sobre isso. Então essa questão é bem importante, porque existem ainda muitos mal entendidos em relação a isso, né? Uhum, Primeiro fato é que, assim, a maioria das mulheres não vai ter orgasmo, né, a não ser em determinadas situações específicas, mas com penetração vaginal. Então, o ponto gatilho do orgasmo, porque o orgasmo acaba sendo um reflexo, né, uma sensação no cérebro de prazer. Mas o que uhum, leva a chegar nesse ponto de reflexo de prazer tem que ser um estímulo adequado num local adequado. E o local uhum, mais adequado, mais comum de funcionar é a região do clitóris. uhum, Então, o estímulo na região do clitóris, ele é necessário. E ao mesmo tempo, muitas vezes as mulheres ficam até certo ponto um pouco decepcionadas, né, quando a gente afirma isso, né? Porque elas falam, mas como, né? Eu tinha que ter orgasmo na penetração. Mas de fato, entender que a nossa anatomia reservou, né, o clitóris com mais inervação do que até mesmo a cabeça do pênis. Tem mais inervação na região do clitóris do que na glande. Então, é um órgão especial para trazer uhum. prazer. Por que que ele não está inserido exatamente dentro da vagina, né? Eu não sei, eu não diria que é um defeito de fábrica. Eu acho que é uma questão de, assim, logística, né? Porque o canal vaginal, ele é todo sujeito, né? O atrito, o contato, na hora de um parto, né? Toda a distensão. Então, como colocar essa inervação toda, né, dentro da vagina? Mas o que Uhum. acontece também é que os estudos atualmente mostram que a região do clitóris, ela não é unicamente o pontozinho na vulva que fica na união dos pequenos lábios. Então, não é só isso. O Uhum. clitóris, ele tem toda uma estrutura, o bulbo, o corpo do clitóris, que fica envolvendo toda a vagina. Então, Uhum. veja que a natureza, né, não errou muito, né? Uhum. Tem aquele ponto principal, mas tem toda uma inervação. Então, alguns pontos para cada mulher é de um jeito, por isso que você tem que se conhecer. Principalmente na parede anterior, na parede de cima da vagina, tem muito dessa inervação que vem do clitóris, que é parte dele. Muitas vezes, por isso que se fala de ponto G, né? Um ponto de Uhum. mais sensibilidade na parede vaginal. E isso também pode acontecer. Então, a mulher pode ter orgasmo por um estímulo adequado, por um tempo adequado, de uma forma adequada, principalmente na região do clitóris, mas também pode ter esse orgasmo vaginal, porém, isso não é o mais comum e muitas vezes esse estímulo ele tem que ser de alguma forma mais focado nessa parede anterior. E o mais importante é pensar que a gente não é um ponto, né? Porque às vezes algumas revistas femininas ficam ponto A, ponto B, ponto C, e não é isso. Tem que pensar que a gente é um todo, né? Sopa de E o letrinhas, né? prazer, um monte de letrinha. E o prazer, ele pode estar assim no tempo todo, né? O prazer está no olhar, no tocar, no cheiro, no gosto, em tudo. Então, o importante é valorizar a entrega, a, assim, o contato com todos esses prazeres, né? E com isso, sim, a gente vai ficar mais em condições de ter esse orgasmo, que é mais facilmente assim, né, encontrado pelo estímulo da região do clitóris e não há nenhum problema, não há assim, que é outra cobrança que as mulheres fazem até de si mesmas, ou elas compram a cobrança que o companheiro faz, elas compram para elas, que é de ter orgasmo junto. Isso é um absurdo. Por quê? Uhum. Porque a resposta sexual do homem é num ritmo e da mulher é no outro. Então, se eles têm orgasmo num momento próximo um do outro, ok. Mas isso é mais frequente nos Uhum. filmes, né? Isso é mais frequente nos filmes, que ali é meio combinado e é tipo uma simulação. Mas na prática não. Então nada impede que um tendo orgasmo estimule o outro ou que um estimule, né, a própria pessoa se estimule para chegar nesse ponto também em comum com o seu companheiro. Então, o mais importante é isso, é não ter uma cobrança muito grande em relação ao orgasmo, que ele tem que acontecer sempre, que ele tem que ser via vaginal, que ele tem que ser simultâneo com o do companheiro, porque é isso que dificulta. Se a gente entrar na relação mais leve, tipo, vou, né, tentar curtir o máximo aqui, essa entrega toda pode ter um ponto principal, que é o orgasmo, mas se não tiver, valeu,
o que aconteceu. Uhum. E se não acontecer junto, não tem problema. E se acontecer para um, outro depois. E se for eu me tocando ou ele tocando, tudo tá valendo. Então, se a gente entrar no jogo mesmo, tudo tá valendo, é mais fácil. Eu acho que em qualquer tipo de relação é importante assim, se as duas partes estão de acordo, vale absolutamente tudo, né? Desde que exista um consentimento das partes, tudo vale. Né? A Dani colocou aqui falando sobre os relacionamentos homoafetivos que são mais intensos, né? Porque a preocupação com o outro é diferente. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de relacionamentos lésbicos, a gente vê que as mulheres falam que elas têm muito mais orgasmos do que as mulheres hétero, né? Isso por quê? No relacionamento homoafetivo, existe o foco, na verdade, não existe a penetração, então o foco é no sexo oral e na manipulação, principalmente do clítoris. Então a gente vê que elas conseguem atingir muito mais facilmente o orgasmo. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas mulheres ficam, às vezes, pensando e querendo experimentar, porque hoje em dia se fala muito disso e o pessoal fica essa curiosidade, né, sobre esse ponto, assim. Eu não sei qual que é a tua percepção disso. Sim. Eu acho que é bem por aí mesmo, Carol, que, na verdade, o que acontece? Hoje, em relação aos assim, relacionamentos homoafetivos, isso está muito mais visível, né? Então, eu acho que existe toda essa questão de que sempre existiu, acho, né? Uma curiosidade, uma intenção, mas sempre muita culpa, enfim, né? Sempre uma situação assim difícil de lidar com isso. Mas hoje, uma somatória de fatores acabam, né, digamos, promovendo assim essa experimentação, né, de ter uma relação homoafetiva. E o que você falou, realmente tem estudos que mostram que em relacionamentos homoafetivos tem menos queixas, né, de disfunções do que no relacionamento hétero. E por vezes isso tem ligação com esse conhecer melhor, que você está, digamos, próximo do que você já, né, sabe como lidar, né? Uhum. Então, realmente isso é uma verdade, né? Então, o que faz mais ainda a gente querer valorizar que nos relacionamentos héteros essa comunicação aconteça melhor, né? Porque essa diversidade de respostas se dá realmente porque né, muitas vezes o companheiro não está sabendo lidar, digamos assim, né? Sim. E eu não sei até que ponto Dou a um gente pode recado para os homens, tantomente né? Se dediquem mais nos eles se preliminares. dediquem mais. Porque, e assim, e muitas vezes, assim, tem que pensar que muitas vezes os homens também estão um pouco por fora da história, né? Então, eu acho que também tem uma questão de má vontade, mas tem uma questão de que eles poderiam estar melhor informados, né? Eu acho que a gente Uhum. tem que fazer aquele curso que você falou mesmo, né? Para os homens. Ensinar os homens. Curso de prazer, como dar prazer para mulheres, né? Porque Isso. realmente essa questão cultural. A maioria das mulheres não se sente à vontade, ou acho que não se permite dizer o que gosta, né, para elas Sim. funciona. Acabam achando que é normal não ter prazer, ou é normal depois de um tempo o relacionamento esfriar e elas não se sentirem estimuladas. Acaba que Uhum. compra um gelzinho, começa a usar um gel para resolver a questão da lubrificação e vai, né? Mas isso eu vejo assim, que isso tem um impacto muito grande no bem-estar das mulheres. Assim, eu tendo muita mulher deprimidíssima e o motivo recorrente meu relacionamento tá horrível porque a gente não consegue, a gente não tem mais um relacionamento de casal, porque eu não consigo sentir prazer, eu tenho dor, e ele insiste mesmo assim, não estou me sentindo bem com isso, e aí acaba que vai criando um abismo, né? Então, acho que é importante as pessoas falarem mais sobre o assunto, as mulheres se Sim. sentirem mais à vontade para dizer o que gostam, mas desde o começo, quando tá namorando, né? E a gente vê assim que tem muita mulher que passa, namora, casa, fica velha e nunca se experimentou, nunca conheceu, nunca falou o que gosta, né? Os homens se sentem mais na liberdade e falam assim, eu tenho uma tara com tal coisa, eu tenho vontade, não sei o quê, e as mulheres se inibem, né? Quanto a isso. Assim. Bem por aí mesmo. Eu acho que o que falta é as mulheres realmente assumirem um pouquinho mais a responsabilidade sobre o seu prazer e Uhum. valorizarem, buscarem os canais para essa comunicação.
porque isso realmente pode fazer toda a diferença. E quando você fala, né, que isso vai impactar no bem-estar geral, na questão da depressão, é muito importante mesmo, porque a gente vê que um problema na esfera sexual pode irradiar para a questão realmente física, psicológica. Então, a saúde sexual ela deve ser bem valorizada. E o importante é não deixar isso numa caixinha do, né, resolvo outra hora, ou não quero mexer nisso. É muito importante buscar essa melhora, porque tem muitos caminhos. E através, né, de ler, de, né, discutir isso com o seu médico. Então, você vai encontrar, né? A paciente vai encontrar as alternativas, as mulheres vão encontrar as alternativas que cabem melhor dentro da vida dela, do que ela aceita, do que ela acredita. Mas o importante é não ficar parado, paralisado no meio da situação. E sabe uma coisa que eu vejo às vezes, assim, as mulheres se culpam pelo fato de não sentir prazer, né? Elas acham que o motivo do relacionamento tá ruim e elas não terem prazer é delas mesmas. Então a culpa é delas, né? Elas ficam com isso na cabeça. Ou porque daí volta aquele papo lá, porque eu tô gorda, ou porque eu tô com isso, ou porque eu tô com aquilo. Então eu já tive algumas pacientes assim com subalimentar, né? Ou obesidade, ou com bulimia, porque, sabe, ficava, não, porque eu preciso emagrecer, porque senão meu marido vai me deixar. Enquanto isso, o cara tá lá, gordão, feio, mal cuidado, e tá tudo certo, porque eles estão super satisfeitos com eles mesmos. Tipo, eles se aceitam do jeito que eles são, né? Tipo, quer assim, não Sim. quer, tudo bem. E as mulheres ficam com essa questão, né? Ai, o sexo é ruim ou não tem relação porque eu tô feia, porque eu. Tipo, não, gente, né? Não é assim. Né? As mulheres elas têm que se auto-aceitar, elas têm que se aceitar, elas têm que se auto-excitar, né? Valorizar. Elas têm que se sentir bem com elas mesmas, elas têm que se valorizar e elas têm que entender que a sensualidade, né? Porque a sensualidade vai impactar na sexualidade, a sensualidade Sim. vem delas, né? Eu acho muito legal, assim, que às vezes a gente vê algumas pessoas assim, acima do peso ou que não seguem os padrões de beleza da sociedade, mas a pessoa está super, ela se empodera, né? E isso é Sim. muito sexy. A gente às vezes vê assim, uma pessoa assim, que não é tão bonita, mas é extremamente sensual. A gente vê isso, né? Porque a pessoa, ela se sente bem, ela se arruma, ela, sabe? Ela tem um sex appeal, assim, porque ela tá se sentindo bem com ela mesma. Então, as mulheres, elas precisam se aceitar. Eu acho que essa aceitação corporal, ela é muito importante, assim, na questão da sensualidade, sabe? Da sexualidade. A pessoa tem que estar se sentindo bem com isso. Né? E a gente Isso. o dia inteiro a gente é bombardeado por uma imagem, um padrão de beleza que não é real, né? Ninguém acorda linda, bonita, sem olheira. E assim, eu acho que é isso. E essa autoaceitação, eu acho que o ponto antes dela é a autovalorização, né? Se valorizar. Porque à medida que você se Uhum. valoriza, você acaba realmente conseguindo enxergar o quanto que você é única e quanto você tem os pontos que são teus, né? Não precisam estar nas Uhum. medidas e exatas e nas formas exatas, mas que aquilo é teu e dá valor para isso. Eu acho que quando a gente dá valor para o que é nosso, fica mais fácil para ter essa aceitação e para que isso possa realmente gerar todo esse movimento de se sentir responsável pelo seu prazer e investir nisso. Uma coisa bem também interessante é que algumas mulheres se sentem culpadas por situações da parceria, muitas vezes. Como, por exemplo, no caso de ejaculação precoce, né? Então a mulher se Uhum. sente culpada porque né, ela não sentiu muita coisa, parece que a relação não valeu a pena, mas é que não deu tempo, né? Então muitas vezes isso, que é uma disfunção da parceria, pode impactar na vivência do casal e a mulher acabar achando que se não tá bom é por causa dela. E isso é uma coisa que a mulher tem que reconhecer. Muitas vezes a situação exige que o homem busque uma ajuda. Hoje existem muitos Uhum. recursos e a ejaculação precoce atrapalha muito o relacionamento. E uma outra situação também é a disfunção erétil, né? Então muitas mulheres, elas se sentem culpadas se o companheiro não tem a ereção esperada, né?
Mas a gente até brinca, né? Se nem ele consegue controlar a ereção, como que você vai ser responsável, né? Então, Pois é, hoje mas aí entra esse negócio, a tem mulher, muito ela fala assim, ah, recurso. ele não tá se sentindo excitado porque eu tô feia, porque eu não sei, daí a mulher Isso, ela vai lá e joga a faz, culpa para si. aí a mulher ela faz cirurgia plástica, faz botox, faz não sei o quê, tentando ficar bonita, e a coisa continua não funcionando. Então, assim, É, isso que você falou é muito importante. O homem tem que entender que o problema, na maioria das vezes, é com ele, né? E ele sim, precisa procurar ajuda, e não a mulher, né? E a sim, mulher precisa, ela precisa entender que, na maior parte das vezes, a culpa não é dela. Né? claro. A Consuelo colocou aqui, ó. Preliminar não envolve apenas contato físico, envolve troca de palavras, sensualidade, sexualidade está conectada com tudo, né? Com o conteúdo das pessoas do cérebro. Perfeito, é isso aí. Uhum, Lembrar que a excitação, ela é multissensorial, né? Você comentou antes, sim, é o cheiro, é o toque, é o olhar, né? O jeito que a pessoa te olha, o jeito que a pessoa conversa, né? Isso é extremamente excitante. E as pessoas têm que estimular isso. As mulheres devem falar o que gosta, o que não gosta, e pedir para que o companheiro, parceiro ou parceira faça essa troca, né? Cris, eu sim. queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, aonde que a gente consegue, para as mulheres que estão tendo alguma dificuldade em aceitação ou em excitação, ou que nunca se experimentaram, o que você sugere para esse pessoal? Para que elas aprendam a se conhecer e a encontrar o seu pontinho mágico? Olha, não tem um segredo muito grande nisso, porque assim, a gente tem que experimentar. Mas para experimentar a si mesma, você tem que ter um contato com você mesma. E o primeiro contato tem que ser o de se olhar, né? Então é muito importante. E muitas vezes as mulheres, quando né, se encorajam, né, digamos assim, de olhar para sua vulva, na maioria das vezes a gente vê assim que ocorre uma queixa, né? Ah, mas é porque tá muito escuro, ai, mas é porque tá muito pequeno lábio, tá muito grande. Então sempre parece que você já olha achando um defeito. E a gente costuma mostrar para as pacientes, tem um trabalho de um artista plástico londrino, que ele fez um mural chamado Grande Mural da Vagina, mas não são vaginas, são vulvas. E que ele Uhum, fez moldes de mais de 400 mulheres, o molde da vulva e juntou todas essas pecinhas como se fossem azulejos e fez um mural. uhum, E aí, quando as mulheres olham, dá um certo alívio, até porque é igual a outra, né? uhum. Então, Já a você minha se diferença. olhar, sim, você se olha e tem que entender que você é único, não precisa, né, fazer nenhuma comparação. Então, esse olhar é um primeiro passo. E o segundo passo é por si mesma, em primeiro lugar, é importante por si mesma, mas também não há nenhum problema em utilizar alguns recursos, né, que possam ajudar a descobrir isso melhor, mas o principal é você tocar no seu corpo e entender aonde que esse estímulo gera mais prazer. Né? Então, essa experimentação, esse encorajamento de se experimentar, de se tocar, né? Que até a própria palavra masturbação, na origem dela, masturbação quer dizer poluir com a mão. Então, veja que peso que já tem a palavra, né? Verdade. E ao contrário, a gente acaba usando muitas vezes falar de autoerotismo para tentar aliviar o termo, né? Mas a masturbação em si é um processo natural, normal e saudável e que vai propiciar esse chegar no que você realmente vai começar a entender como o teu corpo funciona. E além disso, né, não nada nenhum problema, né, de se usar um vibrador, usar, né, algo que possa realmente te fazer entender melhor um pouquinho com algum recurso que não só de você mesma, qual é a resposta do teu corpo. Eu acho isso muito importante. Assim, você falou das variações da vulva, né? A gente tem que entender, porque quando você fala de corpo feminino, de vagina, principalmente com fins sexuais, a gente imagina um filme pornô, né? Então você Sim, imagina aquela mulher perfeita, loira, olho azul, corpão, peitão, bundão e vagina perfeita, tudo lindo, né? Gente, isso não é real, né? Imagina assim, o nariz, né? A gente vê várias variações de nariz, tipo, tudo bem, é assim mesmo, os narizes são diferentes. Vaginas também, né?
Então, você não tem que tentar se encaixar em algum perfil, né? Quando a gente fala de se aceitar, entra tudo, né? Mulher que fala assim, porque meus grandes lábios são os lábios internos que deveriam ser menores, são maiores. Ou porque é mais Isso, escuro, porque não sei o quê. Gente, relaxa, né? Curta, se exatamente. descubra, se toque, veja daí que para você funciona e seja feliz, né? Não fique tentando se enquadrar em algum E perfil. algumas pesquisas que analisam assim, tipo, a impressão masculina sobre isso, na verdade, os homens não estão ligando para isso, na real. Quem está Uhum. preocupado somos nós, né? É a mulher. Então, O negócio da exato, celulite, da estria, é pira da mulher, gente. sim. Porque, né? Na hora ali, quem está preocupado se tem uma celulite, se não tem, né? Então é todo o É, contexto. Então a mulherada tem sim. que entender assim, tipo, eu sempre falo assim, gente, vá curtir, né? E às vezes, eu falo isso muito para as mulheres que estão tentando engravidar, tipo, que sexo é uma coisa e fazer filho é outra, né? Tipo, faça sexo, que Sim. sexo é bom. Tipo, tudo vale tudo, curta, invente, experimente, faça coisas diferentes, tudo pode, né? Só desde que seja de acordo com as duas partes, absolutamente tudo está liberado, né? Eu acho que isso é bem, O bem mais, importante. eu acho que o mais importante é isso, é uma permissão, né? Eu acho que a gente tem que se permitir ser a gente mesmo, tem que se permitir se conhecer, tem que se permitir falar para o outro do que você pensa, do que você está sentindo. Então, essas permissões, né, são muito importantes. Não ver problema em tudo, né? Então, se eu vejo uma imagem, se eu vejo um trecho de um filme, se isso me traz uma excitação, isso também é muito válido, né, para começar Sim. a buscar a minha vibe sexual, assim. Então, é muito importante assim não ficar muito desligada, né? Ter um repertório sexual, ter tipo um espaço na sua vida para receber todas essas questões da sexualidade que chegam pra gente, né? Se a gente ficar atento, tá aparecendo muitas coisas, mas os homens são muito mais ligados nisso, né? De Uhum. captar os estímulos do que as mulheres. E os homens também, eles são muito mais Fantasia, né? Também. fantasia, exatamente. Entender que As mulheres não se fantasia, permitem, né? sim. Eu fiz um videozinho falando de fantasia sexual lá no Instagram e é muito interessante porque a fantasia, ela alimenta a realidade. E a Uhum. realidade alimenta a fantasia. Mas a fantasia não tem nada a ver com a realidade. Então, por Uhum. exemplo, se eu fantasio coisas absurdas, ou até mesmo que no meu ponto crítico, ético, não são condizentes, isso não quer dizer que eu queira que aconteça. Mas Sim. que enquanto fantasia, isso pode ser. Olha só, acho que é uma grávida por aí. Tem alguém me ligando, falei, acho que é uma gestante. Acho que não. Não, Tocou mas é aqui o isso aí, telefone. assim, tem uma série na Netflix, agora eu não me lembro o nome, que fala sobre, assim, são vários episódios falando sobre sexo, né? Sobre a mente e Uhum. tal. E tem um episódio lá que fala, que ele mostra vários vídeos de várias coisas e mostra como que as pessoas, com o que as pessoas se excitam. Então, não é porque você se excita vendo duas mulheres que você é lésbica, ou que você se excita vendo dois homens, ou que se você se excita vendo um sexo a três, ou sei lá, qualquer variação de sexo, que você queira fazer aquilo. Isso funciona como, às vezes, só Sim, como um gatilho. E, tipo, sim, tudo bem, tudo é válido, né? O sim. importante é que você use os recursos, a Consuelo falou dos filmes. Sim, né? Ainda mais assim, como uma maneira de apimentar, às vezes, um relacionamento que já está mais desgastado, mais maior tempo, eu acho que os filmes, as fantasias, elas são uma coisa assim que pode dar uma apimentada, pode ser uma coisa legal. Eu acho que a gente deve Isso. explorar. A gente fala assim que todos esses elementos, eles têm uma carga erótica, né? Então a Uhum. gente tem que pegar essa carga erótica e o resto você, né? Eu fiz uma crítica, na verdade, daquele filme, o Eu 365 vi. dias, né? Mas assim, o filme ele se presta à função dele. Eu acho que se você assiste e as cenas realmente, né, são bem feitas, são muito reais e aquilo, né, te deixa assim, né, te passa uma carga erótica, valeu, né? O filme valeu. Eu vi que você falou que você não gostou, eu gostei. Depois a gente briga com a história, né? A história é muito, né? Deixa pra lá. Mas Mas muitos é que eu assim achei assim, pontos.
Porque é muitos pontos basicamente um filme negativos na pornô, né? história. Mas, assim, a ideia do filme, tipo, e é o que ele se propõe, na verdade, no meu ponto de vista, assim, né, a utilidade prática dele funcionou, né? Porque ele tem uma carga erótica bem positiva. É. Eu gostei por causa disso. Assim, eu vejo aquele filme como um filme pornô. Eu acho que para um filme pornô ele até tem uma historinha, então tá valendo. Isso. É, tem que olhar por esse lado. Uhum. É uma história meio nada a ver, mas enfim, eu acho que para finalidade de excitação Sim, ele serve, né? Ele tem é, eu uma até, carga erótica sim, absurda. eu até comentei que ele cumpriu a missão, mas não teve mérito, né? Porque a história É, ficou meio pesada ali, né? é. Da mulher, né? De aprisionar e tal. Então aquilo tudo meio ficou assim esquisito. Mas eles podiam montar uma outra história, né? Uma história assim mais leve, mas enfim, funcionou, valeu, e eu acho assim que, né, realmente até a gente deve buscar. E hoje tem muitas opções, como você falou, de documentários, séries, enfim, várias coisas que trazem esse contexto e é essa carga erótica que a gente tem que estar usando para carregar um nosso repertório. É verdade. Gente, olha só, a gente tá com quase uma hora de live e o Instagram vai cortar a gente daqui a pouquinho. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar para a Cris, ou Cris, se você quiser fazer mais algum comentário, daqui a pouquinho eles vão encerrar a gente. Então, se você quiser comentar mais alguma coisa. Acho que caiu o teu sinal. Oi. Aí. Oi. Então, o Instagram vai cortar a gente, Cris. Vai dar uma hora e ele vai cortar. Não sei se tem mais Opa. algum comentário que você queira fazer. Mas acho que super valeu, né, Caroline? A gente conversou bastante aqui. Eu acho que o assunto da sexualidade é um assunto sem fim, né? A gente pode, né, transcorrer, porque falar de sexualidade é Uhum. falar da vida, né? Mas foi muito legal e eu acho que, enfim, né, a gente pode ter outros momentos e continuar ainda muito esse papo por aí. É verdade. Cris, eu queria dar parabéns, eu queria te estimular a continuar fazendo as postagens lá que você tem feito no Insta. Eu acho que é muito importante a gente falar mais sobre o assunto, a gente tirar esse tabu do tema sensualidade e sexo e prazer feminino. E para as mulheres, eu quero dizer assim, vocês devem se empoderar do seu prazer, da sua sexualidade, né? Não esperem isso vir de outra pessoa, né? Então, vocês devem Sim, estimular isso, devem se experimentar e se dar prazer para que vocês possam saber pedir isso e explicar de que maneira que vocês gostam para os seus parceiros e terem mais essa liberdade. A gente deve falar disso, deve falar sobre, não tem nada de errado, não é pecado. não. É, eu acho que a palavra é permissão, né? É essa Permissão. permissão que a gente tem que se dar. E pensar que o outro, ele pode ajudar ou atrapalhar, mas ele não é responsável, né? Temos que pegar essa responsabilidade do prazer pra gente. Isso, a gente tem que se empoderar disso também, né? Isso. E a gente se empoderou todo o resto ainda, Sim, a questão sexual, a gente ainda espera isso dos outros, né? Então, acho que a gente tem que se empoderar do nosso prazer e se permitir experimentar e curtir da melhor maneira, tá bom? é Cris, isso aí. agradeço um monte, tá bom? Gente, obrigado por Obrigada, terem obrigada pelo participado. convite e parabéns também para você. Obrigada. Gente, obrigado por terem assistido. A gente teve bastante gente acompanhando. O vídeo vai ficar aqui no IGTV para quem quiser assistir mais tarde, quiser compartilhar com os amigos. Foi um prazer, tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, Carol. Tchau para todo mundo. Beijão, tchau. Beijo.